Olá, querido, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, amém? Vamos começar aí a nossa live nesse momento agora da palavra, né? Já tivemos um momento de louvor aqui e agora teremos um momento da palavra, teremos um alimento dos céus para as nossas vidas, amém? Você que está conosco pela nossa live, olha, aproveita, ainda dá tempo de você convidar alguém. Manda um convite aí para algumas pessoas, escolhe aí 4, 5, 6 pessoas. Manda aviãozinho aí convidando para entrar na nossa live. Eu tenho certeza que Deus já liberou uma palavra dos céus para essas pessoas também. Amém? E fica conosco até o final da live. Não saia não, permanece até o final, porque eu quero orar por você. Tá? Nós vamos levantar um clamor pelo nosso país, vamos orar pela nossa nação. Nós vamos orar pelas outras nações que têm sido tão afligidas aí pelo coronavírus. Vamos orar para que Deus traga paz, traga graça, para que Ele traga livramento, traga restauração sobre cada vida, sobre cada lar. Pois o Senhor é um Deus de amor e é sobre esse Deus que eu quero falar nesse dia de hoje, amém? Você pode também já pedir o seu pedido de oração, você que nos acompanha pela live, você pode pedir aí para orarmos por alguém que você quer ou por você mesmo, e logo após a palavra também nós estaremos orando também por isso. E você que vai estar ouvindo esta mensagem pelo nosso canal do YouTube, encaminhe essa mensagem para outras pessoas, para elas também serem abençoadas. Amém, querido? Eu quero ministrar um texto maravilhoso aqui que está na palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 49. Isaías, capítulo 49. O livro de Isaías foi escrito por ele mesmo, Isaías, conhecido como profeta messiânico. E aqui traz verdades profundas sobre Deus. E aqui nós vamos aprender sobre um Deus que ele se coloca na figura de Pai. O Pai que Jesus ele tanto falou para orarmos ao Pai. Ele disse, olha, qual o pai que tendo filho, se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra. Se lhe pedir peixe, vai lhe dar uma cobra. Aí Jesus ele disse, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais ao Pai, quanto mais o Pai celestial. Então o Deus a qual nós clamamos, ele é Pai. Amém? E é sobre esse Deus que eu quero falar. Por isso que a mensagem de hoje traz como tema, Deus ele não esquece dos seus filhos. Amém? Grave isso da sua mente. Deus ele não esquece dos seus filhos. Nós não estamos aqui abandonados. Não fomos lançados à nossa sorte, a sorte do mundo. Não. Há um Deus que ele não abandona, ele não nos deixou aqui sozinhos. Amém? E eu quero ler aqui Isaías capítulo 49, versículo 13, diz assim: gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Só até aqui, querido. Esse texto é tremendo porque fala aqui de um Deus que ele não esquece dos seus filhos. E no versículo que nós lemos aqui, o versículo 13, o profeta Isaías ele diz assim: gritem de alegria aos céus e regozije-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Aqui é uma palavra de ordem de Deus para que os céus possam gritar de alegria, para que a terra possa regozijar e para que os montes possam cantar canções. Por que fala isso? Porque o Senhor ele virá para consolar o seu povo.
Ele terá compaixão dos seus aflitos, daqueles que estão afligidos. Querido, Deus, Ele tem um olhar para o seu povo. As lutas, as dificuldades, Deus, Ele permite, mesmo que não provenha uma boa parte dessas lutas dele. Algumas são, claro, consequências das nossas ações, consequências dos nossos erros e também dos nossos pecados. Outras não. Estamos sujeitos a um mundo e vivemos em um mundo que está sujeito ao mal. Por isso que coisas ruins às vezes acontecem também a pessoas boas. Mas há um Deus misericordioso e há um Deus que Ele traz a sua palavra para nos consolar, para nos confortar. E há um Deus que Ele virá ao nosso encontro. Por isso que a palavra, ela diz aqui, para que os céus gritem de alegria, para que a terra possa se regozijar, para que os montes possam cantar canções, porque o Senhor, Ele consola o seu povo. Nós servimos a um Deus que Ele não é insensível aos nossos sofrimentos. Há um Deus que é Pai, que Ele sente compaixão dos seus filhos. Há um Deus que a Bíblia diz que até quando nós estamos doentes, Ele afofa a cama. Há um Deus que Ele se preocupa com o seu povo. Há um Deus que Ele demonstra consolo, Ele demonstra preocupação, que Ele não está alheio ao sofrimento, nem do povo, nem e principalmente daqueles que invocam o seu nome. Nesses dias de pandemia, muitas pessoas estão clamando, muitas pessoas estão desesperadas, mas Deus, Ele não está alheio ao sofrimento da humanidade, não. E é por isso que esta palavra, eu acredito que ela vai se encaixar muito nos nossos dias, e que nós devemos já começar a cantar e já começarmos a nos alegrar em Deus. É um momento para nós já declararmos canções de alegria. Aleluia. É um momento para nós nos achegarmos à presença de Deus, porque muitos estão afligidos, muitos estão angustiados, muitos estão em sofrimento. Mas o consolo virá do Senhor. Deus, Ele trará consolo àqueles que estão tão aflitos. As lutas vêm e traz um peso de aflição para toda a humanidade. Não tem esse que não tenha se afligido. O salmista, ele disse: porque estás aflito, ó minha alma, porque estás abatido, ó minha alma, porque você se perturba dentro de mim. Mas espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Precisamos aprender a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque certamente Ele virá trazendo consolo para nós. Por quê? Porque Ele tem compaixão dos seus afligidos. A frase diz: Ele tem compaixão dos seus afligidos. Ele sabe o seu estado emocional, ainda que você não demonstre, ou ainda que ninguém possa fazer nada por você, ainda que alguns venham até ignorar o seu sofrimento, as suas preocupações, a sua fragilidade, o seu estado emocional, ainda que talvez os seus entes queridos, aqueles mais próximos de você, ignorem ou talvez não perceba a sua aflição, a sua angústia anterior. Mas há um Deus que Ele tem compaixão, há um Deus que Ele não se esquece dos seus filhos, e há um Deus que tem compaixão dos seus afligidos. Mas Ele diz: cantem de alegria. Amém? No versículo 14 ele diz assim: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Há alguns momentos que parece que Deus não está mais conosco. É uma forma errada de entendermos a vida. Por quê? Porque às vezes nós ligamos que Deus está conosco somente quando tudo vai bem. Quando a vida financeira vai bem, quando o casamento vai bem, quando estamos gozando de perfeita saúde, nós achamos que Deus está presente apenas nesses dias bons. Mas Deus, Ele está presente conosco todos os dias. Esta foi uma promessa que Jesus ele declarou: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus ele está conosco no dia bom
e no dia mau. E existe o dia mau, claro, Jesus falou também sobre isso. O dia mau existe para todo mundo. E existem dias maus, como esses a qual nós estamos vivendo. Dias maus, dias de crise, de dificuldade, de tantas aflições. E a Bíblia diz aqui, Sião havia declarado que Deus havia desamparado. Será que Deus ele abandona os seus filhos? Jamais, querido. E aí o Senhor traz uma palavra aqui tremenda. No versículo 15 ele diz, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. O Senhor ele chega a falar para o seu povo o seguinte: olha, pode uma mãe esquecer do seu filho enquanto ele ainda mama, enquanto ela ainda o amamenta? Pode uma mãe esquecer? Uma boa mãe, ela não esquece. Uma mãe presente, ela sabe que precisa alimentar o seu filho. Ela se preocupa porque ela quer alimentar o seu filho. E o Senhor diz, ainda que ela esqueça, porque nós sabemos que há mães ruins. Há mães que infelizmente não ligam para os seus filhos. Há mães que, apesar das suas justificativas, das suas desculpas, que abandonam os seus filhos, que entregam os seus filhos. Ainda que há mães que nós sabemos que fazem mal até os seus filhos. O Senhor lhe disse na sua palavra, ainda que a mãe esqueça de amamentar o seu filho, todavia eu não me esquecerei de vós. Querido, ainda que as pessoas mais próximas de você venham se esquecer de você, Deus ele não se esquece de você. Ainda que as pessoas mais próximas de você não demonstrem o amor que você gostaria de receber delas, mas Deus ele jamais irá esquecer de demonstrar o seu amor por você. E a maior prova de amor que Deus ele já demonstrou por você foi a dele ter enviado o seu Filho único para morrer por você na cruz do Calvário. João, Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele já demonstrou o quanto ele lhe ama, enviando o seu único Filho para morrer por você na cruz do Calvário. Ainda que pessoas à sua volta não estejam demonstrando amor por você, ainda que o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, as pessoas mais próximas de você, ainda que seus amigos tenham lhe abandonado, ainda que aqueles que brincavam com você, que saíam com você, que se divertiam com você, hoje não dão mais a mínima para você, e ainda que você se sinta abandonado por pessoas, mas Deus, ele não lhe abandona. O Senhor, ele não se esquece de você. Ele te ama. Amém, querido? E aqui no versículo 16, o profeta ele diz assim, usando as palavras de Deus: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão diante de mim. Que palavra maravilhosa! O Senhor ele diz, olha, eu gravei o seu nome nas palmas das minhas mãos. O seu nome está gravado nas mãos do Senhor. Isso quer dizer que Deus ele não esquece. Ele escreveu o seu nome e ele conhece o meu nome. Ele conhece o seu nome. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 40, que o Senhor, a cada estrela, ele pôs um nome. Nenhuma delas se perde, ou seja, ele tem conhecimento de todas as estrelas e cada uma ele chama pelo nome. O que dizer de você? Deus ele conhece você. Ele sabe de onde você veio, ele sabe aonde você mora, ele conhece os teus problemas, as tuas necessidades. E por que isso? Porque o seu nome ele conhece e o seu nome está gravado nas suas mãos. E isso é algo maravilhoso, porque também nós nos lembramos do sacrifício de Jesus. Nós nos lembramos que quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário,
Veja que Jesus ele morreu com os seus braços abertos. Os cravos foram cravados nas suas mãos, ao ponto de perfurar as suas mãos, atravessar a parte da madeira e ao ponto do carrasco poder envergar os cravos, para que o corpo fosse também pendurado também pelos cravos nas mãos. E Jesus teve os cravos nas suas mãos por você. Isso quer dizer que Jesus ele morreu naquela cruz pelo seu nome, por você, porque ele te conhece mais do que ninguém. Ele te conhece, ainda que você se sinta sozinho no meio de uma multidão, mas ele te vê no meio da multidão. Ele é aquele que te chama pelo teu nome. Amém? E a Bíblia, quando fala sobre isso, eu me lembro também de uma passagem do livro do profeta Elias. A Bíblia fala que quando Elias fugiu com medo de uma rainha chamada Jezabel, ele foi para o deserto. Do deserto depois ele foi para um lugar que era conhecido como Horebe, monte de Deus. E Elias, ao chegar lá em Horebe, ele vai e entra dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que Deus foi ao encontro dele na caverna e perguntou a Elias: Elias, o que você faz aqui? Elias foi para um lugar deserto. Elias foi para um lugar onde não tinha ninguém, mas Deus foi ao encontro dele. Elias quis fugir de tudo e de todos, mas Deus foi ao encontro dele, porque Deus o amava. E o Senhor, ele vem ao teu encontro, porque ele te ama. Ele conhece o teu nome, ele sabe aonde você mora. Ele é o Deus que visita a tua casa. Ele é o Deus que liberou essa palavra para você e para dizer ao teu coração: não é o teu fim. Eu te amo, eu enviei meu filho para morrer na cruz por você, e eu sou o Deus que te consola. Amém? Ele é um Deus que não abandona os seus filhos. Não, ele te ama, ele conhece o teu nome. Quando a Bíblia fala sobre a conversão do apóstolo Paulo, que antes era conhecido como Saulo, quando ele se converte, quando o Senhor fala com ele, quando ele estava ainda em perseguição à igreja de Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego, caiu do cavalo, ficou cego, e Deus revela a um profeta, a um homem de Deus, e diz: olha, vá na casa de Simão, e deu o endereço certo, e quem estaria lá? Vai ter um homem com o nome de Saulo, e o Senhor disse, revelou a ele: você vai orar por ele. E Deus revelou a ele, porque Deus sabia quem era Saulo e o endereço a qual ele estava. E a Bíblia diz que o homem de Deus foi até lá e orou por ele, e escama caiu dos seus olhos, e ele passou novamente a enxergar, porque Deus ele tem o seu nome escrito, cravado no nome na palma da mão dele. Isso quer dizer que ele pode ler o seu nome constantemente, não tem como esquecer. E Deus ele sabe o seu endereço, ele sabe a tua casa, ele sabe, ele não tem como errar. Me lembro agora novamente do profeta Elias, quando Deus, no período da seca, Deus disse ao profeta Elias: Elias, vá ficar na beira do riacho de Querite, e eu já ordenei os corvos que te alimentem. Elias passou dias e dias na beira de um riacho de Querite, e 2 vezes por dia os corvos levavam para ele pão e carne, porque Deus sabia o endereço correto de Elias, o lugar certo onde encontrar Elias, e a bênção de Deus não tinha como errar. Deus ele conhece o teu endereço, Deus ele sabe de onde você veio, Deus ele conhece os teus pais, Deus ele sabe de todas as tuas necessidades, e o seu nome está cravado nas mãos dele. Amém? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o seu nome também estava lá escrito. Ele sabia que você precisaria dele e que o sacrifício dele seria também por você. E aqui, para a gente poder encerrar, o Senhor ele disse que os seus muros estão diante de mim. Os muros da cidade estavam diante do Senhor. Entenda uma coisa:
nada passa despercebido aos olhos de Deus. A tua vida financeira está diante do Senhor. A tua empresa está diante do Senhor. O teu casamento está diante do Senhor. Os teus filhos estão diante do Senhor. As tuas necessidades estão diante do Senhor. Nada está escondido aos olhos de Deus. E um Deus que tem poder sobre todas as coisas é um Deus que cuida de nós. Jesus, no Sermão da Montanha, ele disse o seguinte: olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não trabalham e nem sequer ajuntam os seus alimentos em celeiro. Contudo, Deus as alimenta. E não tem de vós muito mais valor para Deus do que as aves do céu? E Jesus disse: olha, não andeis preocupado pelo que haveis de comer e pelo que haveis de vestir. Observai os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Se Deus veste de formosura os lírios do campo, que hoje existe e amanhã já não existe mais, serve apenas para ser queimado, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Jesus estava nos ensinando a não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Não permitirmos que as nossas preocupações com o dia de amanhã venham nos consumir por dentro, tirar a nossa paz, retirar de nós o sono. Porque assim como os muros da cidade estavam diante do Senhor e ele sabia, assim está a tua vida diante do Senhor. Ele conhece a tua vida, ele conhece a tua casa. Deus, ele conhece o teu nome, ele sabe o teu endereço, ele sabe onde você trabalha, ele conhece a tua empresa, ele sabe tudo o que você precisa para sobreviver aqui nesta terra. Ainda que o mundo esteja em crise, e ainda que não tenhamos perspectiva ou uma dimensão da crise que virá, mas de uma coisa você pode ficar em paz: Deus, ele não abandona os seus filhos. Você será socorrido pelo Senhor. Então cante de alegria, regozije-se, louve o nome do Senhor, porque a sua vida também está nas mãos dele. Que Deus te abençoe poderosamente, que esta palavra gere fé ao teu coração. Entrega a tua vida a Jesus, aceita ele como teu Senhor e teu Salvador. Pede a ele perdão de todos os seus pecados, ele irá te perdoar. E se você estava afastado da casa do Pai, da presença de Deus, volta correndo, hoje ainda. Aí onde você está, faça uma oração de entrega a ele. Certamente serás perdoado e amado por ele. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.